quero convidar-lhe neste momento a abrir a Bíblia em Gênesis 3,19, apenas a parte B do versículo. Porquanto és pó, e em pó te há de tornar. Amigo ouvinte, nós temos convivido quase que diariamente com notícias de morte de algum conhecido próximo, ou mesmo até de familiar em decorrência à Covid-19. Se alguns subestimam a transmissibilidade do vírus e sua letalidade, outros já extrapolam em especulações conspiratórias e apocalípticas. O fato é que nós estamos diante de contínuas e impactantes perdas de pessoas próximas. Por mais que aceitemos a realidade dura da morte e reconheçamos a transitoriedade da vida humana em circunstâncias normais, deixamos para pensar e falar mais abertamente sobre a morte quando estamos mais próximos dela, mesmo sabendo que não há hora marcada para ela. Mas em tempo de pandemia não há como deixar esse assunto de lado, não há como eliminá-lo da roda de uma conversa fraterna e familiar. A morte é o assunto principal nos nossos dias depois de 2020 para cá. De março para cá de 2020, parece que a humanidade fala mais da morte do que de vida. Claro que não só a respeito dos números, mas ele vem carregado de emoções. Há dois aspectos essenciais a respeito da morte expressos na Bíblia. De um lado, a morte é mostrada como parte do plano divino para toda a criação. A morte não foi um acidente de percurso, já estava prevista no plano divino de eternidade a eternidade. Mesmo em seu estado perfeito, o ser humano não teria sido criado para viver eternamente na terra. Mas uma coisa eu tenho absoluta convicção: se não fosse a desgraça do pecado, não estou xingando aqui não, só estou explicando, se não fosse a miséria que o pecado trouxe à terra, não haveria morte. A morte é mostrada como a interferência no plano divino em decorrência do pecado humano. A morte é o castigo pelo pecado. Aliás, pecado traz a morte, assim Deus declarou, e o homem sem desculpas perante Deus ficou, diz o enólogo. Nos primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis tem a impressão de que a morte não estava no plano divino para a humanidade, e nem para as demais criaturas, inclusive. A morte era no máximo a possibilidade caso Adão e Eva desobedecessem ao mandamento divino. Era um fator limitador, uma espécie de controle e proteção contra a desobediência do homem. No capítulo 3, a expulsão do homem do jardim do Éden, a separação de Deus, o impedimento de acesso à árvore da vida, é que levou o homem à morte. Assim mesmo, Adão morreu espiritualmente apenas quando pecou, mas continuou vivo e viveu até completar a idade de 930 anos. Mas a verdade é que o pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, e por isso todos pecaram. Sangue nenhum era derramado lá no Éden antes da queda. O primeiro registro de derramamento de sangue na Bíblia se dá após o pecado, quando Deus fez vestimenta de peles de animais para cobrir Adão e Eva. Gênesis 3:21. Além disso, após o dilúvio, quando Deus faz aliança com Noé, renovando a bênção da criação, ele oferece também os animais como alimento a Noé. Gênesis 9, 2 e 4. Então, o animal passou a sustentar a vida humana. Tudo isso consequência do pecado. Assim como o castigo divino, a morte é o resultado da pecaminosidade humana e a consequência direta da desobediência a Deus.
A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos prodígios divinos. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. E nesse sentido a morte retrata a antítese do que Deus promete ao ser humano. E alguém quer dizer que Deus não promete vida ou morte. Como torcer as escrituras claras como a luz, como Deuteronômio 30:15, quer ver o que está dizendo lá? Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Eu quero usar um português bem claro aqui. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, disse Deus ao povo de Israel. O apóstolo Paulo também expressa essa verdade bendita quando afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo, conforme já frisamos. Contudo, a graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o Filho do homem, o homem perfeito. Como plano divino, a morte representa para o cristão descanso e até mesmo podemos denominá-la de sono profundo até certo ponto. Os antigos hebreus entendiam a morte como o cessar da existência da consciência, o que não é correto. A vida terrena é o tempo e o lugar para os planos, projetos, trabalho, gozo e para louvar a Deus, enquanto tem vida, porque tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há indústria, não há comércio, não há nada, não tem como trabalhar depois que morre. Então desfrute a vida enquanto Deus permite você viver, mas viva na presença de Deus. Não tenta dar cabo à sua própria vida. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus segurar-te com as suas fortes mãos. O salmista expressa algo parecido com respeito ao louvor a Deus. Ele diz assim, Salmos 6 e 5, tem uma eternidade que eu não li essa passagem. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Em seu apelo pela misericórdia divina, o salmista raciocina com Deus. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade, Salmo de número 30, verso 9. Perdurava a compreensão de que a morte é o fim da existência e da relação com Deus. Quer dizer, a ideia dos aniquilacionistas. Mas acontece que a história narrada por Jesus mostra que depois da morte o rico continua consciente no sofrimento e clamando ao pai Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro venha e molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, não é verdade que a pessoa não tem consciência após a morte, porque a alma do homem ela é dotada de consciência, de memória, imaginação, razão e afeição. E ele, afeiçoado pelos seus irmãos, ele pedia ao rico, pedia a Abraão para que mandasse alguém na casa do seu pai, porque ele tinha 5 irmãos, a fim de que eles deem testemunho, para que também não venham parar nesse lugar de tormentos. A morte não é o fim desesperador. Diz Isaías 65 e 20 que a morte é o cumprir dos dias, segundo Samuel 7,12 também lemos.
Por diferentes motivos, numa sociedade moderna secularizada, a vida é entendida em grande parte como limitada à realidade física e terrenal. A morte para muitos é o ponto final. Por isso ouvimos com frequência a ideia de que alguém morreu precocemente ou no auge da vida, ou que não cumpriu a sua missão aqui, morreu muito cedo. Disso decorre também o desespero de muitos quando estão diante da possibilidade da morte. A vida se torna uma tentativa de negação da morte. Todo o esforço humano se resume em adiar não só a morte, mas também a conversa sobre a morte. Ninguém gosta desse assunto. É um assunto que causa em muitos até pavor. Tristemente, muitos que têm a esperança da vida eterna também evitam falar da morte. Eu conheço crente que tem mais medo da morte do que de tudo. Medo mesmo, literalmente, de morrer. E sendo que a Bíblia é peremptória em nos dar a seguinte consolação: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também devemos crer que aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará trazê-los com ele. Dizemos isso por palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, porquanto mesmo o Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu amigo ouvinte, prepare-te enquanto há tempo, porque ninguém sabe quando morrerá. A morte sela o destino da alma, e se você morrer sem Cristo, lamentavelmente o teu destino será de perdição, de condenação. Mas se você humildemente reconhecer que é pecador, arrepender e crer no Senhor Jesus, você terá dele o perdão dos teus pecados e, por conseguinte, a vida eterna e um lugar garantido nas mansões celestiais. Que Deus lhe abençoe ricamente. Amém.